Olá, caros acadêmicos, estamos aqui para mais uma videoaula e hoje o assunto de hoje é integral definida. Tá? Então, até agora nós estudamos integral indefinida e agora vejamos o que é, de fato, uma integral definida. As minhas videoaulas, como vocês já devem ter percebido, eu não trato aqui, escrever as definições aqui, os teoremas aqui, porque eu já suponha, já parto da ideia que vocês leram o material, que vocês já estudaram as definições, os teoremas e estão a fim de compreendê-la, certo? Então, por exemplo, a definição está posta no material aí, aqui eu vou tentar destrinchar, tá? Para que vocês compreendam o que é uma integral definida. Então, o primeiro passo é entender o que é uma partição, tá? O que é uma partição. Então, veja o seguinte, eu tenho um intervalo, então pensa o seguinte, eu tenho uma reta, vamos pegar aqui uma reta real, certo? Uma reta real. Eu pego um intervalo AB. Tá? Então, eu vou pegar do ponto aqui, esse ponto até esse ponto. Tá? Então, eu tenho um intervalo AB. Certo? Então, chamando aqui de Isão, um intervalo fechado em A e fechado em B. Tem um intervalo. Eu vou simbolizar aqui por P a partição. Tá? Então, P, tá? No caso aqui, é uma partição. Mas o que se trata uma partição? É você pegar esse intervalo e dividi-lo em partes, em subintervalos. Então, por exemplo, se eu pegar AB e dividir em duas partes, por exemplo, pegar aqui, vou fazer alguns exemplos aqui, tá? Vou pegar vários aqui para vocês verem, tá? AB, só para vocês verem como é que funciona, tá? Vou fazer diversos casos aqui para vocês verem. Vou pegar aqui uma vermelha. Então, se eu dividir em duas partes, eu crio aqui. Então, vou criar aqui o x0, o x1 e o x2. Então, quem é o x0? É o A. Então, a minha partição aqui é os pontos x0, que é o A, x1 e o x2, que é o B. Então, eu tenho uma partição, tá? Tem duas partes. Então, tenho um intervalo, eu tenho um intervalo de x0 a x1, tá? E eu tenho um intervalo de x1 a x2. Eu tenho dois subintervalos, tá vendo? Eu particionei o intervalo AB em duas partes. Agora, se eu dividisse em três, tá? Note que são intervalos de mesmo tamanho, tá? Então, por exemplo, esse intervalo aqui tem o tamanho delta x1 e aqui delta x2, tá bom? E essas duas variações de delta aqui, do x, no nosso caso aqui é igual, tá? Tá bom? É o mesmo tamanho, mesmo comprimento, o intervalo. Então, aqui em três partes, então eu teria x0, x1, x2, x3. Então, a minha partição aqui desse intervalo ficaria x0, um conjunto, né? x1, x2, x3. Então, x0 é o A, é igual a A, e o x3 é igual a B, que são os extremos dos intervalos. Então, eu tenho subintervalos aqui. Eu tenho um intervalo de x0 até x1, aí eu tenho um intervalo de x1 até x2, até o intervalo de x2 até x3. São subintervalos do intervalo AB. Tá? E se eu dividisse em quatro partes, né? 1, 2, 3, 4, eu teria x0, x1, x2, x3, x4. Se eu dividisse em 5, né? E por aí vai. Mas a ideia nossa aqui é dividir em n partes. Tá? Em n partes. Então, a gente vai pegar b menos a e dividir por n. Tá? Para montar as partições. Então, você pega a variação, que é b menos a, certo? Divide por n. E aí nós vamos perceber agora, eu vou mostrar para vocês, qual é a aplicação disso no tema aqui, que é integral definida. Tá? Então, vamos lá. Vou usar o GeoGebra aqui para tentar explicar isso para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Então, se vocês viram a definição, vocês perceberam o seguinte, que a função que eu estou trabalhando, ela tem que ser contínua no intervalo AB, tá? No caso, essa função que está em verde aqui, tá?
essa função, eu usei uma particular aqui, tá? Mas é uma função qualquer. Essa função, ela é contínua no intervalo que eu estou trabalhando aqui, que é o intervalo de 0 a 1. Então, x igual a 0 até x igual a 1. Então, é preciso que a função seja contínua no intervalo que eu estou trabalhando, certo? A integração, tá? Então, acontece, eu vou mostrar para vocês aqui a respeito da partição, tá? Como é que vai funcionar na aplicação aqui da integral definida, tá? Deixa eu mudar aqui o valor do n. É bom que vocês já vão aprendendo a mexer com o GeoGebra, tá? Então vamos lá. Coloquei no máximo n igual a 50, tá? E eu vou usar um recurso de GeoGebra aqui, que é a soma de Riemann, tá? Eu vou falar sobre isso. Vocês devem ter encontrado algo a respeito disso aí, nos estudos. Soma de Riemann inferior. Aí eu vou colocar a função, que é f de x, tá? Deixa eu ver se ele vai aceitar aqui, f de x. O x mínimo, que é 0, e o x máximo, que é 1, e o n, tá? Então pronto. Eu quero que vocês percebam o seguinte, eu vou voltar para o point para mostrar uma coisa para vocês, ó. Como é que eu calculo a área de um retângulo, tá? Eu sei que todo mundo sabe disso. Então, o que acontece? O que nós vamos usar aqui, ó? Presta atenção que é muito importante isso aqui. Nós temos aqui, pense que eu tenho aqui um subintervalo, tá? Então, eu tenho aqui, daqui até aqui, eu tenho um subintervalo, vamos supor que fosse um xi e aqui um xj, tá? Então eu tenho um intervalo xi até xj, tá? Que está contido no intervalo AB, certo? Então eu quero calcular a área desse retângulo, tá? Um ponto aqui desse retângulo, esse ponto é uma f de um ponto aqui, no caso vou chamar aqui de CI, tá? Se fosse um ponto médio, tá? Então CI pertence a esse intervalo. Então note que a imagem desse CI é a f de CI, certo? Então a altura desse retângulo aqui, ó, a altura dele é a f de CI. E a largura desse retângulo aqui, certo? É o delta xi. É a variação desse intervalo aqui, desse subintervalo, certo? Então, o que vai acontecer? Eu vou ter que a área desse retângulo aqui, tá? A área desse retângulo vai ser quem? Vai ser a f de CI vezes o delta de xi, né? Que é a largura vezes o comprimento, que é a altura vezes a base, né? Certo? Então, o que nós queremos? Ó? Nós queremos... Né? Qual que é o problema da integral definida no caso aqui, tá? No caso da soma de Riemann, né? Eu quero obter, certo? A área que está abaixo dessa curva que está em verde aqui no caso. Note que se eu usar o n igual a 1, eu consigo construir esse retângulo que está aqui, ó. Vou mudar a cor dele. Vou colocar um amarelo. Um laranjado aqui. Colocar cor um pouquinho mais... Isso, mais forte. Pronto. Então, se eu usar o n igual a 1, eu tenho essa aproximação para a área, certo? O que acontece se o n for 2? Tá? Vou pegar só o número inteiro, tá? E 3. N igual a 3. Tá? Eu tenho esses retângulos aqui. E se eu for aumentando esse n, ó, o que vai acontecendo com os retângulos? Ó, os retângulos vão se aproximando da curva por baixo, ó, inferiormente. Ó. Então chega a um ponto, por exemplo, se eu usar o n igual a 50, eu já consigo uma aproximação, mas se eu chegar mais próximo, eu vou ver que existem espaços também ainda a serem ocupados. Então, o que a gente trabalha? A gente trabalha com a ideia do n tendendo a infinito. Então, se a gente começar a dividir esse intervalo de 0 a 1, né, uma partição onde o n é suficientemente grande, o número de retângulos aqui vão ser suficientes de tal forma que ele vai se aproximar da área que está abaixo dessa curva e limitado por x igual a 0 e x igual a 1.
certo? Tudo bem? Agora, o que aconteceria se... Deixa eu pegar o n igual a 1 aqui. Pronto. O que aconteceria se eu pegasse por cima, superior? Deixa eu excluir essa aqui. Vou fazer aqui soma de Riemann superior. Aí, vamos colocar aqui a f de x, 0, 1 e o n. Tá? Note que agora ele está aproximando por cima, tá vendo? Então ele está sobrando a área, né? Então quando eu começar a dividir aqui, ó, a participar um intervalo, ele vai se aproximando da curva agora com sobra, ó. Ou seja, por cima, tá vendo? Superiormente. Então nós temos a soma de Riemann inferior e a superior. Essa é a superior, tá vendo? À medida que eu vou aumentando o número de subintervalos aqui, né? No intervalo de 0 a 1, que é o AB no caso, da definição aí, eu vou obtendo uma aproximação superiormente. Isso nós chamamos de soma de Riemann, entendeu? Então veja que tanto a soma de Riemann inferior quanto a superior, ela se aproxima da curva que está, da área, né? Da curva que está abaixo, né? Da área que está abaixo dessa curva verde aqui, certo? O intervalo AB, que no caso o intervalo aqui é de 0 a 1, tá? Então, por exemplo, a gente viu ali como calcular a área de um retângulo. No caso, para me obter a área de toda essa região que está abaixo da curva aqui, eu teria que somar todos esses retângulos. Então, eu tenho uma somatória, né, da área de todos esses retângulos, certo? Então, essa é a ideia por trás aí da soma de Riemann, tá? Então, pela definição, tá? Eu entendo o seguinte, nós temos aí... Opa, deixa eu pegar aqui uma... Nós temos o eixo X, o eixo Y, tá? Vou pegar aqui uma curva qualquer, tá? Desculpa aí o desenho tá bem torto, mas vou pegar aqui uma curva qualquer, uma função f, tá? Ela é contínua no intervalo aqui que vou pegar de A a B, tá? Bom, e eu quero calcular a área que está abaixo dela aqui, ó, limitada por A, por x igual a x igual a B, certo? Que eu vou chamar aqui de, tá? Essa área aqui, tudo bem? Mas a integral definida, ela não calcula apenas a área, tá? Isso aqui é a soma de Riemann, tá? Certo? Então a soma de Riemann, que é a área abaixo da curva, seria, né? Seria o limite, né? O limite do somatório de I igual a 1 até N, tá? De quem? Da F de CI vezes o delta XI, quando N tende ao infinito. Ou seja, eu vou ter aqui retângulos, né? Retângulos, desculpa aqui o desenho, onde eu vou ter um CI, aqui um ponto que é a F de CI, a largura desse retângulo é o delta XI, então tenho vários retângulos aqui, certo? Eu vou obter cada um deles e somar, esse somatório. Então, para cada CI, né? Para cada CI, que eu tenho outro retângulo aqui, eu vou ter um outro CI. Então, C1, C2, C3, seja um ponto médio, por exemplo, tá? E aí o produto, né, vai gerar a área de cada um desses retângulos. Então, eu vou somar todos os retângulos e vou obter a área dessa região que está abaixo, tá? Mas, reforçando, né, a integral definida não calcula apenas a área, tá? Depende do problema que está sendo tratado aí. Mas a motivação aqui, inicial aqui, né, usando a soma de Riemann aqui, é isso, né? A área é igual ao limite, e aí nós conseguimos reescrever isso aqui através de uma integral que nós chamamos de integral definida. Então nós temos o seguinte, né, o que nós chamamos de integral definida é uma integral, certo? De uma função f de x, dx, num intervalo AB, tá? Então o que deve acontecer? A f tem que ser contínua,
em AB, tá? Isso é importante, tá? Então a função f tem que ser contínua no intervalo AB. Tudo bem? Então acontece, quem são A e B? São os limites de integração, tá? Então aqui é o limite inferior, né? E aqui o superior, certo? Aqui é o integrando, a função que envolve integrando. Aqui é a variável, certo? Então nós temos aqui a integral definida de f, né, no intervalo AB, tá? Essa aqui é a notação para a integral definida. E aí nós temos, lembra das propriedades que nós tínhamos de integral indefinida? As propriedades aqui, elas permanecem, tá? Então, por exemplo, se nós tivermos aqui a integral definida, né, de k vezes a f de x dx, a gente pode colocar essa constante, né, que é o k, o número real aqui, para fora multiplicando pela integral definida de f de x dx. Se nós tivermos uma integral definida de uma soma de funções ou de uma subtração, tá? Nós podemos quebrar isso aqui como duas integrais, ou três, ou quatro, depende da soma que está envolvida. A integral definida é f de x dx mais a integral definida de g de x dx, tá? Que é um b. Tá? Nós podemos, por exemplo, né, se eu tenho lá um intervalo AB, certo? E aí eu quebro em dois subintervalos, intervalo AC, né, e o intervalo CB, né, onde é como se fosse eu tivesse A, B e tem um ponto C aqui. Então estou dividindo o intervalo em dois subintervalos, certo? Então se eu tiver a integral definida no intervalo AB de uma função f de x dx, eu posso quebrar, né, essa integral como integral de A até o intervalo AC da f de x dx mais a integral de C até B da mesma função f de x dx. Vai dar o mesmo resultado, tá? Se eu quebrar aqui. Tudo bem? Aí nós temos, que é o importantíssimo, que é um teorema, que é o chamado primeiro teorema fundamental do cálculo. Tá? Aí, de novo, eu não vou escrever ele totalmente aqui. Tá? Mas acontece, eu tenho que f é uma função integrável no intervalo AB. Tá? Então, f é uma função integrável no intervalo AB. Tá bom? Fzão é uma primitiva de f, né, de f em AB, intervalo AB, tá? Então acontece, a integral definida da f de x no intervalo AB, tá? Ela pode ser obtida substituindo na primitiva o valor de b, que é o valor superior, né, menos substituição do valor de a na primitiva. Então aqui é f de b menos f de a. Então aqui é a primitiva, ou seja, eu obtenho a primitiva da f de x aqui, certo? E aí substituo o intervalo, né, pelo superior e depois pelo inferior. Então isso é a maneira como nós vamos obter a integral definida. Então aqui nós temos a notação da integral definida e aqui como obter a integral definida no intervalo, né? Então a gente obtém a primitiva e substitui os valores do intervalo dado, certo? Vejamos alguns exemplos agora, tá? Então, vamos pegar aqui um exemplo para tentar compreender como é que a gente obtém uma integral definida. Então, como exemplo, eu vou calcular aqui a integral, né, no intervalo de 0 a π da função seno de x, na variável x aqui, tá? Então, veja, nós sabemos calcular a integral do seno de x, né? Então, nós temos que é uma integral imediata. Então, nós temos que a integral
de seno de x dx, ou seja, a integral indefinida, né? Nós temos que o resultado disso aqui é menos cosseno de x mais a constante de integração c. Logo, né, aplicando o primeiro teorema fundamental do cálculo, né, nós temos que a integral definida no intervalo de 0 a π de seno de x dx, né, aí você tem que lembrar que essa é a primitiva, tá? Primitiva f de x, certo? E aí um detalhe, a gente não leva a constante de integração, tá bom? Na integral definida aqui. Então, nós vamos pegar aqui e fazer menos cosseno de x, e aí nós usamos essa barra aqui, certo? Para colocar um intervalo de 0 a π, ou seja, nós já calculamos a integral de seno de x, que é menos cosseno de x, por isso que some o símbolo, né, de integral, e nós colocamos aqui um intervalo que nós vamos fazer a substituição. Vamos aplicar o primeiro teorema fundamental do cálculo. Então, vai ficar menos cosseno de π menos cosseno de zero. Então, note, aqui eu tenho a f de b, né? B, no caso aqui, é o π, certo? E aqui, né, eu tenho a f de a. No caso, o a aqui é o zero, certo? Eu estou aplicando aqui o primeiro teorema fundamental do cálculo. E aqui é o menos, né? Se você lembrar lá, você tinha que era f de b menos a f de a. Então, esse sinal aqui é do teorema, tá bom? Então, nós teremos que a integral definida no intervalo de 0 a π de seno de x dx, se eu calcular cosseno de π, é menos 1. Então, vai ficar menos 1, certo? Menos, aí eu tenho que cosseno de 0 é 1, então vai ficar menos 1 aqui, né? Porque cosseno de 0 é 1, 1 vezes menos 1 fica menos 1, certo? E aí, fazendo o jogo de sinal, aqui vai ficar um positivo e aqui um positivo. Então, eu tenho que a integral definida no intervalo de 0 a π de seno de x é igual a 2, certo? Igual a 2. Eu não vou usar aqui ainda a ideia de que é 2 unidades de área, porque, como eu falei, a integral definida nem sempre vai ser a respeito de área, né? Nós vamos ver aqui no nosso curso aqui aplicações envolvendo área e volume, tá? Mas tem outras aplicações, tá bom? Vejamos um outro exemplo agora. Queremos calcular a integral definida, intervalo de 0 a 1, da função 2x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 1, na variável x. Então, nós temos, né, nós sabemos, né, como calcular a integral indefinida dessa função. Isso nós já aprendemos. Então, nós temos que a integral indefinida vai ficar 2 vezes x à quarta sobre 4, mais 3 vezes x ao cubo sobre 3, menos x, mais a constante c. Então, nós teremos aqui x à quarta sobre 2, mais x ao cubo, menos x, mais a constante c. Então, nós temos aqui a integral indefinida. Agora, nós vamos aplicar o primeiro teorema fundamental do cálculo para obter a integral definida, tá? Então, logo, nós vamos ter que a integral definida no intervalo de 0 a 1 de 2x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 1 dx, né, aqui na variável x, né, vai ser igual, aí eu vou pegar a integral indefinida que nós obtemos, a primitiva, certo? Sem a constante, certo? E vou substituir o intervalo de 0 a 1. Eu represento por essa barra, tá vendo? Colocando o intervalo, inferior, superior. Aí vamos substituir, então vai ficar 1 elevado a 4 sobre 2, mais 1 elevado ao cubo, menos 1, aí menos,
Aí vai ficar 0 elevado a 4 sobre 2, mais 0 ao cubo, menos 0. Tá? Aí, de novo, quero que vocês observem que aqui eu tenho AF de B, o B é 1, tá vendo? E eu tenho aqui AF de A, onde o A é o 0, né? Onde o Fzão é a primitiva. Tá? Essa aqui é a minha primitiva, que é a f de x. Tudo bem, tá aí? Então, veja bem, nós teremos aqui 1 sobre 2, mais 1, menos 1, e tudo isso aqui vai dar 0, então menos 0. Tá? Então, nós teremos aqui, vai ficar 0 também, vai ficar igual a meio. Tá? Então, essa é a integral definida dessa função no intervalo de 0 a 1, é meio. Tá bom? Bom, é isso então, tá? Integral definida, né? Nós aí exploramos aí a definição, a ideia de soma de rima, né? A ideia de partição, para compreender toda a construção aí. Vimos 2 exemplos aqui de como calcular, então agora é com vocês, tá? Tentem pegar esses exercícios, resolver, né? E surgindo as dúvidas, usem a plataforma aí para a gente ir conversando, discutindo aí as dificuldades que vão ocorrendo no decorrer dos estudos, tá bom? Até a próxima aula, então, gente. Um abraço.